Amém. Vamos ler? Salmo 36, verso 7, o texto diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Amém. No auge da minha adolescência, lá com meus 15, 16 anos, eu fui inventar de surfar no canal de Itaipu. Você conhece o canal de Itaipu? Ele ainda está seco, o canal de Itaipu? Ainda está seco, mais ou menos, né? Há muito tempo atrás, mais ou menos aí 20 e poucos anos atrás, tinha água ali, e aí quando dava muita ressaca nas praias aqui de perto, o canal tinha umas ondinhas ali, e aí uma galera ia, quando eu era adolescente, tinha meus amigos, eu ia para a praia, apesar da minha cor, apesar do meu bronzeado, sempre gostei de ir para a praia, nunca fui contra a praia, amo praia, mas eu não conseguia surfar, porque meus amigos acordavam muito cedo, e eu não consigo acordar cedo, eu odeio acordar cedo. Mas eu lembro que nessa época eu tentava ir com eles, aí teve uma vez que a gente foi surfar no canal de Itaipu, e aí estava com algumas ondas assim, um pouco maiores, e aí elas estavam batendo um pouco mais atrás, e cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu tomei um caixote, e aí depois veio outra onda em cima, e aí chegou uma hora que eu estava já meio sem fôlego, e eu fiquei desesperado, e eu achei que naquele dia eu ia morrer. Sério mesmo, eu achei que eu ia morrer. Não sei se você já viveu alguma coisa assim na sua vida, de passar por alguma situação que você acha que você vai morrer de verdade. Imagina se eu morresse. Tem gente aqui que eu acho que nem estava nascido ainda. Você nunca ia saber que existia um Felipe aqui em Niterói, aqui em Itaipu. Que tristeza. Talvez alguns tenham ficado felizes. Espero que não seja o seu caso, beleza? Mas aí, cara, eu fiquei desesperado e eu fiz aquela oração que todo mundo faz num momento como esse. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Você já deve ter vivido um momento assim, que você se apegou de um jeito firme à misericórdia de Deus. Não porque você talvez fosse um daqueles crentes mesmo, que tudo, enfim, tudo você se volta para Deus, mas porque só parecia que tinha Deus para você se segurar. Sabe, quando você fez a prova lá do seu vestibular, você estava completamente nervoso, aí você pensa assim, caramba, e se eu esquecer tudo que eu estudei ali na hora? E se eu passar mal ali na hora? E se eu não passar e não entrar na faculdade que eu quero? Aquele momento em que você talvez tenha sido assaltado, não sei se você já foi assaltado alguma vez na vida, e aí você fica completamente tenso, com medo, você só pensa em falar com Deus nessa hora, Deus, por favor, me ajuda. Aquele momento em que você já foi traído, ou sentiu dor, ou viu algum sonho ser destruído, e você se sentiu completamente arrasado, e você fez aquela oração que todo mundo faz, Deus, por favor, faz alguma coisa. Todo mundo já fez uma oração dessas em algum momento da vida, ou em algum momento difícil dentro de casa, ou orando por um namorado, por uma namorada, ou desejando se libertar de algum pecado secreto. Existem momentos tensos mesmo na vida, em que a gente enxerga o Senhor como a nossa única e definitiva esperança. E a gente faz isso por um motivo. A gente sabe que Ele é bom, a gente sabe que Ele sempre age com graça, a gente sabe que Ele tem poder para responder a nossa oração. E a gente pensa, por que não? Ou então, só me resta você, Deus. Talvez sejam nesses momentos em que a gente seja honesto de fato com Ele. E Deus realmente é assim. Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que se importa, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que tem misericórdia. O Salmo 36 é um salmo que nos mostra isso. O Salmo 36 mostra para a gente o contraste imenso entre a maldade humana e a bondade de Deus, toda a sua misericórdia, todo o seu amor. E esse trechinho que a gente leu afirma isso para a gente, que Deus é misericordioso. E por Ele ser misericordioso assim, Ele acolhe os seres humanos com tanto amor. No Senhor a gente encontra acolhimento, no Senhor a gente encontra segurança, a gente encontra proteção, a gente encontra descanso. Muitos atributos de Deus apontam para esse fato de que Ele se importa. Deus não é apenas aquele ser grandioso, todo-poderoso, perfeito, santo, incomparável, que Ele continuaria sendo se a gente nem existisse, mas Ele, além disso, é também misericordioso,
Além disso, Ele é amoroso com cada um de nós, Ele é bondoso com a nossa vida, Ele é compassivo, Ele é paciente, o que mostra que Ele sempre se importou com a sua criação. Um dos nomes de Deus, por exemplo, é Deus provedor, Jeová Jirê. Sabe onde a gente vê isso na Bíblia? Lá no inicinho, quando Deus pede Isaque a Abraão, o seu único filho. Deus queria provar o coração do seu servo Abraão, aquele que seria o pai da fé, e ele pede a Abraão que levasse o seu único filho para ser sacrificado. Abraão crê no Senhor, leva Isaque para fazer o que Deus pediu, mas na hora certa, Deus impede aquilo de acontecer e providencia um cordeiro para o sacrifício. O texto lá de Gênesis vai dizer que Abraão, então, naquele momento, ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou esse carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. No hebraico, ele diz Jeová Jirê. Deus providencia até mesmo o sacrifício para a sua própria satisfação. Ele providencia tudo o que a gente precisa, Ele provê tudo o que a gente precisa, Ele dá para a gente até mesmo aquilo que Ele ordena de nós. Deus quer que a gente seja santo, Ele provê todos os meios necessários para que a gente seja santo. Ele quer que a gente seja bondoso, Ele dá para a gente a sua bondade e nos mostra como sermos bondosos também. Ele deseja que a gente viva para a sua glória, Ele dá para a gente então a vida que a gente tem, o ar que a gente pode respirar, o alimento que a gente tem para comer, a água para beber e a salvação para a gente ser capaz de glorificar o seu nome. Ele quer que a gente seja perfeito. Ele dá para a gente Jesus para ser perfeito no nosso lugar, e então Ele começa a enxergar a gente em Jesus como perfeitos diante da sua presença. Nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que ama, Ele se importa. O Salmo 145, 20 diz: o Senhor cuida de todos os que o amam. E eu não sei o que isso soa para você, mas para mim isso é algo impressionante. E por isso que a gente pode encontrar descanso na sua presença. Por todas essas coisas que a gente acabou de falar, por todos esses atributos de Deus, nós podemos encontrar descanso, descanso verdadeiro. O trecho que a gente leu aqui essa noite de Salmos diz: os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. E a primeira lição que a gente tira disso é que a gente só vai encontrar descanso quando a gente encontrar o Senhor do descanso. Nós só encontraremos descanso quando encontrarmos o Senhor do descanso. Deus não nos dá apenas um lugar de descanso, mas Ele se apresenta como o próprio descanso em si. Ele não dá para a gente só um lugar para a gente poder se sentar ou se deitar, mas Ele se mostra como o próprio descanso. É claro que o Salmo, e todos os Salmos, na maioria deles, eles são poemas. Um poema, uma linguagem muito bonita para significar coisas muito mais profundas. E eu amo essa linguagem poética. Aqui, esse trecho que a gente leu é obviamente um poema. É uma linguagem linda para significar que Deus cuida de nós com suas próprias mãos. Nós estamos debaixo das suas asas. Ele cuida de nós diretamente. Ele está envolvido com cada um de nós. Nós estamos protegidos na sua presença. Nós estamos à sombra das suas asas. E é nesse lugar, na presença perfeita de Deus, que a gente encontra acolhimento verdadeiro. Esse lugar é um lugar que não depende do espaço físico. É um lugar misteriosamente viável em qualquer local, em qualquer circunstância ou ocasião. É possível nós encontrarmos descanso à sombra das asas dele no caos da nossa casa, no meio de uma família totalmente confusa. É possível nós encontrarmos descanso às sombras das asas dele, na dificuldade das nossas limitações, na tristeza de uma perda, no desconforto de uma frustração, até mesmo no ambiente de guerra ou de perseguição. Nós podemos encontrar descanso à sombra das asas do nosso Deus. A presença de Deus pode ser manifesta de forma acolhedora em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião.
Santo Agostinho, um teólogo do século IV, escreve algo que é lindo demais nas suas confissões, as confissões dele. Confissões de Agostinho, ele diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Deus nos fez para Ele. O nosso coração nunca vai descansar se não descansar na presença dEle. Isso é algo maravilhoso, profundo, lindo demais. Deus se importa em que nós aprendamos a descansar. E mais do que apenas descansar, a descansar nele. Um dos mandamentos dados por Deus é sobre o descanso. A gente vai ver Deus dar 10 mandamentos, que é como se fosse um resumo de tudo aquilo que Ele deseja para o ser humano. O quarto mandamento que a gente lê lá em Êxodo 20, versos 8, 9 e 10 diz: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Ninguém deve trabalhar. Todo mundo deve descansar pelo menos um dia na semana. Deus criou cada um de nós com essa necessidade de descanso. E essa é uma limitação importante que todos nós temos. E isso vem antes mesmo da queda. Vocês se lembram como que Deus fez Eva por meio da costela de Adão? O que Adão estava fazendo naquele momento? O que ele estava fazendo? Dormindo. O homem dormia antes da queda. Deus criou dessa forma. Ele já fez o ser humano com essas limitações necessárias. A gente precisa descansar. Descanso é a vontade de Deus. Ele planejou que fosse assim. Só que descansar na presença de Deus é algo mais profundo ainda. Vai além de um mero descanso físico. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele ensinou aos seus discípulos, lá em Mateus 11, versos 28 e 29, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus, nesse trecho aqui, ele confirma a necessidade de descanso. Ele vai se apresentar como uma fonte desse descanso verdadeiro, do qual todos nós precisamos, e ele confirma que ele é o Senhor que dá para a gente o descanso. E ele vai falar então da necessidade de um descanso para a alma. E ele acrescenta aqui uma informação muito preciosa. A gente só encontra esse descanso nele à medida que a gente se reconhece necessitado desse descanso. É um descanso para aqueles que entendem que, de fato, precisam. É necessário você se reconhecer limitado, cansado, sobrecarregado. É necessário a gente perceber que a vida é dele, que o poder é dele, a solução só pode ser encontrada nele. Mais do que isso, é necessário se reconhecer pecador. Só precisa de descanso para a alma quem peca. Todos nós precisamos nos reconhecer pecadores diante de Deus. Aqui eu quero fazer um parênteses que eu acho que é importante. A gente precisa entender que nem sempre cansaço físico é sinônimo de peso. É muito comum, quando a gente está cansado apenas fisicamente, a gente achar que a gente está carregando um fardo. A gente geralmente confunde peso com cansaço. E nesses casos, quando é só um cansaço físico, só uma noite de sono bem dormida ou uns dias de férias já resolvem. Nem sempre cansaço é um peso. Deixa eu ilustrar aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Eu, por exemplo, amo correr. Eu já falei isso aqui várias vezes. Correr é algo que, quando eu faço, eu fico muito cansado. Hoje de manhã eu acordei mais cedo, eu despertei, não consegui mais voltar a dormir. Minha esposa e minha filha estavam dormindo ainda. Eu falei, cara, vou sair para correr um pouco. Quando eu terminei, obviamente, eu estava muito cansado. Mas isso para mim não é um peso. É um cansaço que eu até acho bom. E é bom para a nossa saúde. É bom quando a gente corre, quando a gente se exercita e sente esse cansaço. É bom para a nossa vida, de fato, para o nosso corpo físico. Um outro exemplo. Muitas vezes a minha filhinha acorda de madrugada e ela demora muito para voltar a dormir. Muitas vezes, obviamente, eu fico com esse cansaço, com um sono gigantesco, porque você perdeu o sono. É muito ruim no meio da noite. Várias vezes eu comento com a minha esposa,
E eu fico assim, cara, ter filho é difícil. Se a gente não prestar atenção ao nosso coração, a gente começa a achar que ter filho é um peso, mas é só cansaço. Você só ficou algumas noites sem dormir. Filho é bênção, a palavra de Deus diz que é assim. A gente não pode confundir cansaço com peso. Quantas vezes a gente não está aqui na igreja e a gente está servindo muito, e a gente pensa em sair porque a gente pensa assim, cara, está pesado demais servir aqui. Mas várias dessas vezes isso é só cansaço. Dá uma descansadinha e continua servindo, faz isso para a glória de Deus. A gente não pode confundir cansaço com peso. A solução que Jesus apresenta aqui, nessa fala que a gente acabou de ler dele, é uma solução para o peso da alma. Peso de fato, ele não está falando de cansaço físico, ele está falando de peso. O peso que a gente carrega muitas vezes por falta de discernimento. Jesus se apresenta como uma solução para esse peso. Ele traz para a gente descanso para todo o peso. Sabe o que pode trazer peso para a nossa vida, que não tem a ver com cansaço? Por exemplo, uma vida legalista. Quando a gente começa a achar que ser cristão é só cumprir um monte de regrinha. Cara, se você vive assim e fica se esforçando só para cumprir um monte de regrinha, eu tenho que ler a Bíblia porque falaram que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar porque falaram que tem que orar, isso se torna peso, isso é fardo. E Jesus se apresenta então como uma solução para esse tipo de peso. Um outro exemplo, quando você tem um sentimento de culpa que nunca vai embora. Você se arrepende diante de Deus, Deus te perdoa, você confessa para pessoas próximas a você. Cara, você está liberado, você está livre dali para frente, mas você continua carregando aquela culpa. É algo que está sempre no seu coração, que traz amargura, que traz rancor. Isso é peso. Jesus é a solução para esse tipo de coisa. Ou quando você toma uma decisão ruim, por causa de, uma negligência, por você não ter parado antes para orar e ter querido saber qual é a vontade de Deus para você. O pior de tudo, sabe qual é? Pecado não confessado. Quando você leva uma vida de pecado, sem se arrepender de fato, isso traz peso. É esse tipo de peso que Jesus fala. E ele diz, se você se sente assim, cansado, sobrecarregado, se você não quer viver mais essa vida, você pode se aproximar de mim. Eu tenho descanso para a sua alma. Jesus é sempre essa resposta perfeita. Basta a gente se aproximar dele e ele se torna essa solução imediata e milagrosa de descanso. Um descanso muito mais profundo. E é claro que é um descanso tão profundo e tão perfeito que ele também acaba sendo um descanso físico. Acaba sendo um descanso emocional, acaba sendo um descanso para toda a vida. Você quer encontrar um descanso assim? Você quer viver uma vida leve daqui para frente? Você precisa encontrar o Senhor do descanso, que é Jesus. Ele é quem se revela como aquele que pode nos guardar à sombra das suas asas, que tem todo o poder para curar uma doença, que tem todo o poder para acalmar qualquer tempestade, que tem poder para perdoar pecados. Só um Deus que tem todo o poder assim pode trazer descanso verdadeiro. E isso talvez seja mais forte e poderoso do que você possa imaginar, porque Ele tem sim poder para curar a sua ansiedade. Ele tem sim poder para curar a sua depressão, as suas crises de pânico. Ele tem sim todo o poder para renovar o seu coração, te encher de paz. Jesus tem todo o poder para restaurar a sua família e trazer alegria verdadeira para o seu coração. Jesus tem todo o poder para reacender o seu desejo em buscar a sua presença, em continuar servindo e viver de forma santa. É vontade de Deus que nós aprendamos, antes de tudo, a descansar. E esse descanso verdadeiro só pode ser encontrado nele. A gente só vai encontrar descanso quando nós encontrarmos o Senhor do descanso. A segunda coisa que a gente vai ver nesse trechinho é que o descanso dado por Deus é uma prova do seu amor e da sua misericórdia. O descanso dado por Deus é prova do seu amor e misericórdia. O texto diz que os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, porque Deus tem uma misericórdia que é preciosa. O
O salmista começa dizendo: como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Esse descanso acolhedor que nós podemos encontrar nele só é possível porque ele é um Deus assim misericordioso, amoroso, cheio de graça. O verso 5 desse mesmo salmo faz uma analogia para descrever o tamanho da misericórdia de Deus. O salmista diz: a tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. É muito linda essa linguagem poética. Ela mostra para a gente, sem ser literal, algo que é profundo demais. A misericórdia de Deus chega até os céus. Deus transborda de misericórdia, porque Ele é assim em essência. É como se eu fosse redundante aqui e falasse: a água é molhada. É óbvio que a água é molhada. É da natureza dela ser água. Assim como a água não pode ser seca, é impossível um Deus sem misericórdia. É impossível um Deus sem misericórdia. É importante a gente saber que o termo misericórdia aqui também pode ser traduzido por amor e por bondade. Misericórdia é a mesma coisa que amor e bondade. Logicamente, se tratando de Deus, coisas como misericórdia, amor, bondade se misturam sempre. Sempre. Ele é sempre misericordioso porque Ele é amoroso e bondoso, e Ele é sempre amoroso porque é misericordioso e bondoso, e Ele é sempre bondoso porque é misericordioso e amoroso, e Ele demonstra isso o tempo todo na Sua palavra, na história da humanidade. No tempo certo, e o que a palavra vai chamar de plenitude dos tempos, Ele enviou o Seu próprio Filho para dar a própria vida no lugar da nossa, numa cruz. E Jesus morre numa cruz, porque eu e você deveríamos morrer para sempre. Ele faz aquilo no nosso lugar. Ele faz aquilo por amor. Ele se importa com a nossa vida. E por Jesus ter dado a vida no nosso lugar, a gente encontra perdão, a gente encontra reconciliação com Deus, a gente encontra salvação, amor, alegria, paz, o perfeito descanso. Esse é o perfeito descanso. Como eu falei antes aqui no início, Deus dá para a gente o que Ele mesmo quer de nós. Ele deseja que nós descansemos nele. Então Ele dá para a gente Jesus. É desejo de Deus que nós aprendamos a descansar na Sua presença. Então Ele dá para a gente a coisa mais preciosa, a coisa mais valiosa em toda a história. O próprio Cristo, Jesus, o Deus encarnado, que ama a gente com um amor inexplicável. E dessa forma Ele prova o quanto nos ama, quão bondoso, quão misericordioso Ele é. E é por isso que Jesus diz que ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém é capaz de amar mais do que Jesus, e Ele, sendo Deus, se faz amigo dos homens. Cara, isso é uma parada impressionante demais. Isso é impressionante demais, isso é profundo demais. A gente só encontra descanso e acolhimento porque Deus nos ama em Jesus. E por isso a gente lê salmos como esse e o nosso coração fica encantado. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor, por causa da sua bondade, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Jesus é esse Deus misericordioso, que no tempo certo se revelou e demonstrou o amor de Deus pelos homens. Não existe expressão maior de cuidado do que dar a própria vida em favor de outros. Um pai que cuida muito, um pai que dá vida pelos próprios filhos. Um marido que ama sua esposa é um marido que é chamado a se sacrificar por ela. Não existe expressão de amor maior do que dar a própria vida no lugar de outra. Jesus fez isso por cada um de nós que cremos nele. O descanso dado por Deus é uma prova do seu amor e da sua misericórdia. E que prova maravilhosa a gente tem em Cristo, do cuidado de Deus. Diante disso, eu queria fazer 2 aplicações para a nossa vida. A gente precisa buscar em Jesus o descanso que a gente precisa. Busque em Jesus o descanso que você tem precisado. Busque em Jesus o descanso que você necessita.
todos precisamos de refúgio, todos nós precisamos de um lugar de descanso, isso é óbvio. Em Jesus, a gente vai aprender que o melhor lugar de descanso é uma pessoa, não é um lugar. Em Jesus, a gente aprende que o melhor lugar de descanso é uma pessoa. É só você ler a sua Bíblia que você vai chegar a essa conclusão. Maria, quando estava lá em casa com a sua irmã, ela encontrou descanso aonde? Aos pés de Jesus. Aquele homem que foi curado da cegueira, foi expulso da sinagoga, foi rejeitado pelos próprios pais. Ele encontrou abrigo na presença de Jesus. Aquela mulher samaritana, que era rejeitada por ser mulher e por ser samaritana, além de ter uma vida completamente conturbada, de relacionamentos conjugais destruídos, teve 5 maridos, ela encontrou abrigo e proteção em Jesus. Mateus, um dos 12 que andou com o mestre, ele era um publicano, rejeitado, odiado pelos judeus, pelo seu próprio povo, ele encontrou abrigo em Jesus. Todos nós precisamos de abrigo, de refúgio, de descanso. Jesus tem o que nós precisamos. Ele é o que nós precisamos. Ele é o nosso descanso. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu acabei de falar. Isso, de verdade, pode mudar a sua vida. Você não está entendendo. Se você não está prestando atenção em mim, preste atenção agora. Jesus, Ele é o descanso que a gente precisa. Jesus é o descanso que a gente precisa. Jesus pode não mudar a circunstância da sua vida. As coisas podem continuar um caos. Jesus pode não solucionar o seu problema. Os problemas na sua vida podem até continuar. Jesus pode não responder sua oração do jeito que você gostaria. Muitas vezes a gente vai precisar esperar um pouquinho mais ou aprender a se contentar com o que a gente tem. Mas o fato da gente se aproximar, simplesmente se aproximar de Jesus, pode mudar completamente o nosso coração, ainda que nada à nossa volta mude. Cara, isso é impressionante, isso é incrível, isso pode realmente mudar a sua vida. Na maioria das vezes é isso que você tem procurado e nem sabe. Você acha que você quer realizar esse sonho que você tem no seu coração, mas no fundo o que o seu coração mais anseia é pela presença de Jesus. E nós, como cristãos que amamos o Senhor, que temos a palavra na nossa mão, deveríamos saber disso e deveríamos buscar por isso todos os dias. Isso resolveria 99% dos problemas que a gente tem. Quantos gabinetes eu tenho feito e a pessoa relata ali na minha frente tudo que ela tem vivido e ela deseja um conselho sobre o que fazer, ou como reagir, ou o que falar. Quantas vezes eu ouço gente desanimada com a própria vida, quantas vezes eu percebo a galera cheia de coisas que parece que não satisfazem o coração. E se a gente soubesse que a resposta era só ter estado na presença de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, agora? Era só ter ido para a presença de Jesus, e isso traria cura. Era só ter ido para a presença de Jesus, isso poderia solucionar. Era só ter ido para a presença de Jesus, isso bastaria, e encheria o coração de alegria, encheria o coração de satisfação. Porque a simples presença de Jesus é capaz de verdade de mudar o coração de uma maneira que a gente subestima. Esse é o ponto, e eu queria muito que você entendesse isso. Isso aconteceu com tanta gente na história. E a gente pode e deve usufruir desse privilégio também. Eu posso garantir que na maioria das vezes você preferiria sentir paz, ainda que a sua família agisse de uma forma horrível com você, do que ter um relacionamento familiar dos sonhos, mas continuar com o coração vazio e sem paz. Eu posso garantir que você preferiria sentir paz em meio à notícia de uma doença inesperada do que ter toda a saúde e não enxergar propósito na vida. Eu posso garantir que você preferiria sentir alegria verdadeira, mesmo em meio a uma perda,
do que não ter essa perda e continuar vivendo cheio de ansiedade, cheio de frustração, cheio de tristeza. Na presença de Jesus é possível encontrar uma paz que está acima do entendimento humano. Eu acho lindo essa linguagem que a Bíblia vai dizer, uma paz que excede a todo entendimento, porque é uma paz que a gente sente, que a gente não consegue explicar. É uma paz que toma conta e faz a gente do nada, num dia normal, sentir uma alegria, que parece que a gente recebeu a melhor notícia do mundo. Essa é a paz que Jesus tem para mim e para você, e a gente pode e deve viver todos os dias, você entende? Você não vai encontrar o que você realmente deseja nessa vida fora de Jesus, porque tudo que você deseja está nele. Como que a gente faz isso de forma mais prática ainda? Como que a gente faz para ir até a presença de Jesus, ou para se manter na presença de Jesus? Não tem outra forma, além de fazer o básico. A gente precisa ter um tempo intencional diário. Não tem jeito. E a gente vai falar sobre o que a gente está falando essa noite toda. Você precisa descansar. Você precisa descansar na presença dEle. Descansar é parar um pouco. Você precisa desacelerar. Sério, cara. Você precisa parar. Para um pouco. Para um pouquinho. Vai para o seu quarto. Fecha a porta. Fica em silêncio. Vai para algum lugar em que você fique sozinho. Em que você possa fechar os seus olhos. Você possa falar com o seu Deus e possa descansar na presença dEle. Ore mais e leia a sua Bíblia. E depois que você lê a sua Bíblia, aprenda a fechar os seus olhos e a começar a pensar e a refletir naquilo que você acabou de ler. Isso é meditar na palavra. Por exemplo, esse texto que a gente está lendo aqui agora essa noite, imagina que você está numa terça-feira, de manhã, ou à tarde ou à noite, no tempo que você tem livre no seu dia. Aí você vai ler na sua devocional, como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. E aí isso vai saltar aos seus olhos e você vai ler de novo, como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. E você vai parar e vai fechar o seu olho e vai falar, Senhor, a sua misericórdia é maravilhosa, Senhor. E você vai lembrar de quantas vezes o Senhor foi misericordioso com você. E quantas vezes Ele te visitou, e quantas vezes Ele te perdoou, e quantas vezes Ele te trouxe para perto, e quantas vezes Ele foi paciente, e quantas vezes Ele mostrou o quanto Ele te ama, e quantas vezes Ele estava de braços abertos para todas aquelas vezes que você voltou para Ele depois de ter virado as costas. Aí você começa a perceber que realmente, agora eu entendo por que o salmista escreveu isso aqui, porque Deus é mesmo misericordioso demais. Deus é muito misericordioso, Ele é muito cheio de amor. A gente não consegue explicar, a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue compreender isso. Mas a gente sente essa alegria e a paz inunda a nossa alma e a nossa vida. Esse é o descanso do qual Jesus fala. Venham até mim, vocês vão encontrar descanso para as suas almas. E você começa a viver de uma forma totalmente alegre no seu dia a dia. E aí você vai perceber, caramba, nada mudou, mas agora o meu coração é outro. Meu pai continua sendo aquela pessoa insuportável para mim. O meu irmão continua sendo uma pessoa intragável para mim. Aquela pessoa do meu trabalho, eu continuo achando ela difícil demais, mas agora você tem uma alegria, agora você consegue encarar as coisas com uma outra percepção da vida. Parece que você está enxergando Jesus do teu lado. A gente precisa aprender a descansar assim. É sobre esse descanso que a palavra ensina para a gente. É claro que o descanso físico é importante também. Deus quer que a gente durma, Deus quer que a gente tire férias, Deus quer que a gente pare um pouquinho. Mas o descanso para a alma, ele é necessário e fundamental, mais do que todos os outros. Isso faz toda a diferença. É assim que a gente vai para a presença de Jesus. É assim que a gente deve fazer, vez após vez. E a gente precisa fazer isso sempre e com fé. E a segunda aplicação, a gente precisa buscar a Jesus sempre e com fé. Buscar a Jesus é algo que a gente precisa fazer frequentemente, não é só uma vez, não é só num retiro, não é só quando tem uma conferência, é todos os dias, isso é sério. É para a gente fazer todos os dias e para sempre, até Jesus voltar, ou até Ele levar a gente.
E a gente precisa fazer isso crendo que Ele vai vir e vai encher o nosso coração. Alguém aqui, na segunda-feira, quando a semana começou, tomou 20 litros de água e pensou assim, eu vou tomar 20 litros, porque aí eu fico os próximos dias tranquilos, não vou precisar beber água. Alguém fez isso? A gente não faz isso, é óbvio. Isso não existe. A gente toma água todos os dias, porque a necessidade do organismo é assim. A gente não foi feito com uma reserva no nosso corpo para a gente tomar um montão de água, ficar aqui uma bolsona de água, a gente vai usando ela aos pouquinhos e a gente não precisa tomar água nos outros dias da semana. Deus criou a gente dessa forma. De alguma maneira, agrada a Deus que a gente viva a vida um dia de cada vez. É por isso que, por exemplo, a gente se alimenta em porções normais diárias, de comida também. Ninguém come 10 quilos num dia só para viver os outros 6 sem precisar comer. Ou então, por exemplo, quando você entra numa faculdade, você não é capaz de aprender todo o conteúdo de 4 ou 5 anos no primeiro semestre. Tenta só, pega lá o seu primeiro semestre e lê todos os livros que você leria em 4 anos. Você não vai aprender da mesma forma que você aprende semestre após semestre, lendo um livro, outro livro. De alguma forma a gente tem essa limitação. E Deus fez a gente assim. A nossa alma também funciona assim. Por isso é necessário que a gente busque todos os dias. Não é apenas porque a gente é pecador e a gente se esquece. Porque a gente às vezes pensa assim, caramba, eu vou fazer minha devocional hoje porque amanhã vai ser difícil eu fazer. Quantas vezes a gente faz isso? Eu já fiz isso várias vezes. Poxa, essa semana vai estar complicada, então hoje eu vou tentar ler um pouquinho a mais a Bíblia, vou tentar orar um pouco a mais, porque, essa semana vai estar complicada. Mas a nossa alma tem uma necessidade diária, assim como o nosso corpo precisa de alimento diário e água diária. E assim como a nossa mente não aprende tudo de uma vez só, a gente precisa de um dia depois do outro. A nossa alma, ela precisa de Deus todos os dias. E Ele também tem desejo de se relacionar com a gente todos os dias. Por isso que é importante a gente fazer isso diariamente. Isso vai muito além de, porque eu vou me esquecer, porque a gente é pecador. Além disso, é necessário a gente se aproximar da presença de Jesus com fé, crendo que Ele vai estar ali presente, e Ele pode realmente mudar o nosso coração, Ele pode realmente nos transformar. A gente precisa acreditar que Ele se importa com a nossa vida. A palavra de Deus diz isso, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Isso é uma afirmação que a palavra nos dá. Ele cuida de vocês, Ele cuida de cada um de nós, Ele efetivamente cuida de cada um de nós. Ele conhece todas as nossas lutas, Ele conhece todas as nossas dores, Ele conhece todas as nossas ansiedades, Ele conhece todas as nossas preocupações, Ele sabe das nossas falhas. Ainda assim, Ele cuida de nós, ainda assim Ele se importa com a nossa vida. Busca a presença de Jesus todos os dias, acreditando de todo o coração que Ele pode solucionar qualquer coisa, Ele pode mudar o nosso coração, se necessário. Busque em Jesus o descanso necessário, diariamente e com fé. A misericórdia de Deus é realmente preciosa, por isso a gente pode se acolher à sombra das suas asas. É impressionante saber que a gente não vive ao acaso. A gente tem um Deus que nos criou. A gente existe para esse Deus que nos ama, esse Deus que se importa, esse Deus que dá para a gente descanso. Que Ele se torne de verdade o nosso renovo, que Ele se torne o nosso alívio, a nossa paz. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque ela traz a gente para perto, ela enche a gente de alegria, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor sempre renova o nosso coração, o Senhor se importa com a nossa vida. Eu te agradeço demais, Senhor, por me amar com esse amor, por amar a sua igreja com esse amor, cada um dos meus irmãos. Continua falando ao nosso coração, tratando a nossa vida, Senhor. Se faz presente em cada um de nós. Toma, Senhor, toda a glória que te é devida, Deus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Que o seu nome seja engrandecido aqui cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Amém.